Sinaliza, galera! No vídeo de hoje, eu vou explicar por que a escrita de sinais deve ser feita preferencialmente em colunas. Vem comigo. Vejam esse detalhe. Eu falei preferencialmente em colunas, não exclusivamente. Algumas pessoas falam que obrigatoriamente tem que ser em coluna, mas aqui vai um pouco da minha opinião como escritor de sinais. Na língua portuguesa, a gente escreve as frases horizontais, mas eventualmente a gente encontra as frases também em colunas na língua portuguesa. Então, se a portuguesa pode ter essa flexibilização, a escrita de sinais também pode ter, mas veja esse detalhe. Um texto em língua portuguesa todo em coluna seria uma leitura muito incômoda. A gente não poderia ficar à vontade lendo um texto dessa forma. E da mesma forma a escrita de sinais, preferencialmente em colunas. Se ela ficar toda horizontal, vai gerar o mesmo efeito que o português em coluna. Fica desconfortável em certo ponto. E isso acontece com outros idiomas também, como por exemplo o japonês. Na maioria dos textos ele está sempre em colunas, mas só que em alguns casos, principalmente em banners, eles estão horizontais. Então isso acontece, é normal. Agora a gente vai aqui para a tela do computador e aqui eu vou dar alguns exemplos e explicar o porquê de preferencialmente a escrita de sinais ser feita de forma escrito em colunas. Vem aqui comigo para a tela do computador. Para poder explicar o porquê da escrita de sinais sem colunas, eu vou ter que exemplificar. Eu vou colocar aqui uma frase em escrita de sinais. Eu vou escrever aqui Pedro. Eu não vou colocar exatamente o nome Pedro, vou colocar o sinal de Pedro. Pedro, o sinal bíblico, e Maria. Inclusive, esse sinal de Maria, ele está aqui no canal, se você quiser ver uma explicação maior sobre a escrita dele, ele está aqui. Pronto. Voltando aqui para a escrita em coluna, Pedro e Maria. Aqui a gente vê que tem 3 linhas. Essas 3 linhas são referenciais. Referenciais como? A linha central é onde eu estou. Quando eu coloco essa linha aqui, à minha esquerda, e a linha direita, significa para onde eu estou me posicionando durante a sinalização. Nesse caso, está escrito Pedro, Maria. Perceba o posicionamento do corpo. Eu não estou no centro. Pedro, Maria. Mesmo se você não conheça esses sinais, você vai logo de cara perceber que são pessoas diferentes. Mas eu fazendo dessa forma, Maria, Pedro, é claro que são pessoas e que são tão distantes uma da outra. Não é a mesma pessoa e não é um sinal composto também. Tira essa questão, esse equívoco. Agora eu vou continuar a frase. Dentro dessa frase, eu vou colocar o sinal de leite. Pronto. Aqui. Pedro, Maria. Leite. Dá. Nesse caso, esse leite eu dei para quem? Para Maria, que eu já marquei desse lado, ou para o Pedro, que dá desse lado? Leite. Dá. Eu dei o leite para Maria. E agora, se eu fizer dessa forma. Café, dá. Então aqui a gente percebe que quando eu faço uma marcação, usando a questão do deslocamento do corpo, quando eu faço a questão da apontação, fica muito mais claro. Porque aqui, logo de cara, Pedro está de um lado, Maria está do outro. Leite, eu entreguei para Maria. Eu não vou fazer leite, entreguei para Maria. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu já fiz a marcação da Maria na frase. Depois, café, dá. Dei café para o Pedro. Eu não preciso fazer. Dei café para o Pedro. Eu não preciso. Porque ele já está marcado.
Então, com isso, eu consigo perceber que eu consigo fazer uma distribuição. Se, por exemplo, eu tivesse vários itens, onde eu vou dando para várias pessoas, posso fazer, por exemplo, Pedro, Tiago, João. Eu tenho uma sacola, um balde com itens e vou dando para cada um. Eu quero distinguir esses itens. Eu tenho um carrinho para um, dei uma bicicleta para outro, dei um avião para o outro. Usando esse sistema de coluna, onde eu consigo fazer as marcações, eu vou conseguir escrever e eu não vou ter que fazer toda hora. Entreguei para Pedro, entreguei para Tiago, entreguei para Mateus. Eu não preciso, porque a própria organização em coluna deixa bem claro. Espero que esse exemplo tenha ficado claro. E agora vamos para outro exemplo. Para essa outra frase, eu vou usar o sinal de ajudar. Acompanhe aqui a escrita. Aqui, o primeiro ajudar, que é esse primeiro aqui, ele está dessa forma. Ajudar. Eu estou ajudando uma pessoa que é alta. E no segundo ajudar é esse. Ajudar. Eu estou ajudando uma pessoa que é baixa. Então, claramente, o ajudar, ele tem diferença com a sinalização. Se eu estou ajudando um adulto ou ajudando uma criança. Nesse contexto, logo de cara, a gente pensa o quê? Que eu estou ajudando um adulto e ajudando uma criança. E eu posso até colocar isso com a marcação. Aqui eu coloco já desse lado aqui, simbolizando que eu estou fazendo uma marcação. Pronto. Adulto. Criança, eu fiz uma marcação. A partir daí, se eu fosse colocar o dar, seria dar dessa forma, entregar dessa forma, ajudar dessa forma, ajudar dessa forma. Tem essa diferença e eu consigo perceber isso. Porque a língua de sinais, ela é visual. Eu tenho que respeitar essa questão que é a característica principal da língua. Eu tenho que estar respeitando isso na escrita. Se eu fosse fazer essas frases em português, elas ficariam um pouco confusas. Para entender, por exemplo, eu ajudei uma criança e ajudei um adulto. Se fosse uma frase tomando como referência só o português. Eu ajudei uma criança e ajudei um adulto. Dá para entender. Mas só que a Libras, ela é visual. O ajudar, ele tem que combinar com quem está sendo ajudado. Se eu ajudar um cachorro, tem que ser assim. Ajudei um cachorro. Acompanhe esse terceiro exemplo. Aqui na frase... Vejam essa terceira frase. O primeiro sinal é o sinal de mesa. Mesa. Coloquei aqui. O segundo sinal é o sinal de geladeira, que eu me afastei para o lado. Geladeira. E o terceiro sinal é o sinal de fogão. Parece um pouco com o sinal de mesa. Pronto. A partir daí, se eu for fazer uma sinalização, eu já estabeleci esses três marcadores. O de mesa, que está na minha frente. O de geladeira, que está do meu lado. E o fogão, que está do meu outro lado. Perceba essa organização. Agora eu vou começar a cozinhar alguma coisa. Eu vou abrir a geladeira. Eu não preciso mais fazer geladeira. Eu faço só abrir. Peguei. Ovo. Botei aonde? Na mesa, porque ela já está marcada aqui. Aí eu vou pegar o leite. Eu não vou pegar o leite daqui.
ou já daqui, ele vai estar na geladeira. Então é só leite, pegar. Nessa frase está bem claro que eu estou pegando o leite da geladeira e estou colocando na mesa. Agora, vamos supor que eu já expliquei uma sinalização e estou cozinhando. E agora eu vou colocar no fogão. Eu não preciso mais fazer o sinal de fogão. Eu vou simplesmente abrir o forno, colocar no fogão e fechar. Pronto. Está dentro do fogão. Agora o tempo de cozinhar já se concluiu. Eu vou abrir, peguei, coloquei aonde? Na geladeira? Na mesa? A questão do marcador é muito importante para poder dizer aonde cada coisa está durante a sinalização. Se você não fizer essa organização na sua sinalização, ela fica confusa. Fica uma coisa que quando a pessoa está lendo, ela vai ter muitas dúvidas. Quando a pessoa lê um texto onde ela fica com muita dúvida durante a leitura, ela tende a se cansar e desistir daquilo. Por isso que eu digo para vocês, é importante tentar fazer uma escrita da forma correta. Agora eu vou mostrar um exemplo da escrita horizontal. Quando eu for fazer a escrita horizontal, eu vou ter que me atentar em um detalhe. O que estiver mais alto, o topo dessa linha, vai se referir à cabeça e à altura da cabeça. O que estiver na linha do meio, mais ou menos na altura do tronco, e aqui o sinal está escrito mais baixo, como se fosse na região do abdômen. Entendeu isso, fica mais fácil escrever. Mas só que, lembrando, a questão de estabelecer marcadores e classificadores fica um pouco mais complicado, porque abre brecha para ambiguidade na leitura. Então, a minha orientação, faça a escrita horizontal quando for realmente necessário e quando não houver uma brecha, não tiver um espaço para você fazer em coluna. Agora eu vou escrever aqui um exemplo. Essa frase é: bom dia, amigos, também mulher, que é bom dia, amigos e amigas. A escrita está horizontal, eu não estou colocando nenhum classificador, nenhum marcador, então nesse caso a leitura fica mais fácil. Eu espero que tenha ficado claro a escrita horizontal e a escrita vertical. Se ainda ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu posso estar ajudando vocês. E se você gostou desse conteúdo agrega você. E se você quer mais conteúdos em Libras e escrita de sinais, deixe seu gostei, se inscreva, ative o sino da notificação e coloque aqui nos comentários qual o conteúdo que você quer ver na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Forte abraço.